Nós saudamos todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Cristã Maranata e estamos no nosso culto doutrinário. Este culto, ele obedece uma direção de Deus para o fortalecimento doutrinário dos irmãos e das igrejas. Nós vamos dar início a este culto e eu convido todos a fecharem os olhos para iniciarmos este culto na presença do Senhor. Clamamos, Senhor, pelo sangue de Jesus, suplicando o Teu perdão, a Tua comunhão, para que nós, juntos, quando nos apresentamos diante de Ti, não apresentamos a nossa qualidade, não apresentamos a nossa sabedoria, mas apresentamos ao Senhor o sangue de Jesus e pedindo a Deus para que sejamos aceitos por Ti, tenhamos os nossos pecados perdoados e assim estejamos em comunhão com o Senhor, porque é na comunhão que a Tua revelação se faz presente, alcança as nossas mentes e os nossos corações. E é isso que nós queremos, Senhor. É isso que nós pedimos. Sê conosco, opera em nós a Tua salvação mais uma vez. Clamamos assim pelo sangue de Jesus. Amém. Nós vamos cantar agora um louvor ao Senhor e na sequência os irmãos vão acompanhar o pastor Amadeu Loureiro com outros pastores no programa Conversas Bíblicas, onde nós receberemos o ensino doutrinário dessa noite. Vamos louvar o Senhor. Quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelos nossos canais abertos de televisão ou pela Sky, ou mesmo pelas nossas plataformas no YouTube. Os nossos irmãos da Igreja Cristã Maranata, que sempre estão conosco, irmãos também nossos de outras igrejas que participam dos nossos conteúdos, sempre estão conosco também. Nós vamos continuar nesse programa já há algumas semanas, falando sobre os dons espirituais na vida da igreja. E nós contamos hoje tem uma novidade, né? Vamos continuar com o pastor Marcelo Ferreira, membro do Conselho Presbiteral. Paz do Senhor a todos. Então, e hoje é novidade. Temos um convidado. Sérgio não pôde vir, viu o homem da EBD, o Gilson, pastor Gilson. Paz do Senhor, pastor Amadeu, paz do Senhor, pastor Marcelo, paz do Senhor a todos. Nós estamos nesses últimos programas falando sobre dons espirituais, claro, todos sabem na igreja, temos visto isso nos nossos manaenses, são 9 dons espirituais. Mas nós estamos chamando a atenção para as nossas igrejas, para aqueles irmãos que nos ouvem, sobre 2 dons espirituais que estão na relação dos 9 dons que o apóstolo Paulo cita na primeira carta aos Coríntios e que parece que não são muito assim, não se dá uma atenção especial na vida da igreja e se eles estão ali, eles têm uma importância
vital para todo esse processo dentro da igreja, que é o sétimo dom, que é o discernimento de espíritos, e o primeiro dom, que é a palavra de sabedoria. Esses dois dons, o grande problema, Marcelo e Gilson, os movimentos pentecostais esqueceram muito desses dons e muitas coisas aconteceram por não observar esses dois dons. Então eu começo com Marcelo. Marcelo, discernimento de espíritos e essa importância no dia a dia da igreja, nesse exercício dos dons e esse dom na vida da igreja. O dom de discernimento de espírito, ele tem uma característica interessante, porque todos os outros dons precisam passar por ele. Sim. Para ser discernido se aquilo é ou não é do Senhor. Eu entendo que muitas igrejas, muitos grupos evangélicos se fecharam muito para os dons, justamente por não entender o valor deste dom. Havia ali manifestações, a experiência de dons, mas eles não conseguiam saber o que era e o que não era do Senhor, porque os dons espirituais, se eles não forem discernidos, eles se transformam às vezes num grande problema, no lugar de ser uma grande bênção. Então é preciso doutrinar muito bem a igreja, em todos os sentidos, para entender o valor deste dom. Tanto aqueles dons que são levados, por exemplo, para um grupo de intercessão, levados para o ministério, como aqueles dons que tem naquele momento, de discernir aquilo é do Senhor ou não é do Senhor. Isso fica muito evidente, esse dom, por exemplo, no ministério do Senhor Jesus. Isso. Quando Pedro dá uma palavra até boa, que ele não queria que Jesus morresse. Não, o Senhor não vai a Jerusalém, é uma palavra até bonita, uma palavra até mostrava um carinho, um amor, e o Senhor repreendeu para trás de mim. Porque aquela palavra, por mais bem intencionada que era, mudava o projeto. Exatamente. Porque aquela palavra ia evitar a cruz. Exatamente. E a cruz era o projeto. Então veja como é importante discernir aquilo que se vê. Marcelo, e isso é bom e importante para a igreja, porque os evangelhos são um ensino para nós, né? Porque a base da igreja está ali. E nada na palavra, né, Gilson? Você fala muito sobre isso. Nada na palavra é sem sentido. Ela sempre tem um objetivo. E aquilo ficou ali como um objetivo muito interessante, né? Pedro entrega uma revelação maravilhosa. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus disse, você teve revelação. E logo em seguida, ele comete esse desvio, né? Então, mostrando ali a importância, porque naquele momento ali, Marcelo, é uma coisa que nós podemos falar depois, junto com Jesus, ele é corpo. Jesus ali, ele é corpo. Há momentos que ele comporta daquela forma. Ele que tem que discernir, corpo que tem que discernir, não é? Eu me lembro, já falei nos programas anteriores, quando nós estivemos na Bélgica, o início da igreja na Bélgica, nós fomos para um contato na Holanda, tivemos um seminário na Bélgica, um contato com os pastores dois pastores lá na Holanda. E um deles disse, eu sou batizado com o Espírito Santo, tenho dons espirituais, mas não deixo acontecer dons na minha igreja, porque eu não sei quando é que é e quando é que não é. Então, isso é muito difícil para mim, ele falou. Eu acho que um dos grandes desafios em relação ao dom de discernimento de espírito não é só ser do Senhor ou do adversário, é a questão dos sentimentos das pessoas. Isso. Eles confundem muito os sentimentos, então ele vê uma criança, vai no hospital e vê uma criança sofrendo, então ele fica comovido e ele começa a achar que ele teve uma revelação. Então, é conseguir discernir o que é realmente do Espírito Santo e o que são sentimentos, que Paulo fala, o que subiu ao coração do homem. Do homem, exato. Então são sentimentos de compaixão, ele quer muito que aquela pessoa seja um pastor, ou que aquela pessoa fosse para o grupo louvor e põe aquilo como revelação e como não é. Então por isso que a palavra é apta para discernir entre pensamentos e intenções do coração. Isso é diferente de revelação. Já que você entrou nesse assunto, o assunto do Gilson aqui é importante também. Mas já que você entrou nesse assunto, é um assunto que eu ia entrar depois. Mas já que você entrou, nós vamos entrar nele. Então, Marcelo, vamos lá. A igreja, ela tem que discernir se é do Espírito Santo ou se não é do Espírito Santo. Né? Discernimento de Espírito, que é o sétimo dom,
Está até bem colocado, que ali é para saber o que é perfeito é que é do Espírito Santo. Muito bem. Então, a pergunta que o irmão pode estar fazendo, que instrumentos nós vamos usar para julgar o dom? Você entrou e eu quero que você entre agora nessa linha que você começou a entrar. Você passou muito depressa. Então, o dom vai ser julgado primeiro pela palavra. Isso. Qualquer dom que ele está fora da palavra ou vem de encontro à palavra, ele já não é do Senhor. Isso. Ele deve ser julgado pela doutrina. Então, a primeira coisa, vamos lá, Marcelo. Então, o dom, ele não pode, como se diz assim, ele não ferir pode a palavra. Ferir a palavra. Ele não pode ferir a doutrina que está na palavra. Né? Por exemplo, vai fazer uma ceia, né? Aí vem um dom. Não, hoje a orientação é primeiro o vinho, depois o pão. Né? Esse dom não existe, não é isso que a palavra ensina. Quer dizer, esse dom está desfazendo a palavra. Uma interpretação de língua dando uma orientação que fere a palavra. Não pode, você entrou muito bem nisso. Então, o dom não fere a palavra. A segunda palavra que você falou, você abordou Hebreus, né? Foi. A palavra é viva. Vamos lá, então você usa a palavra. Então, a palavra é viva, ela é capaz de discernir entre intenções dos pensamentos e intenções do coração. Ou seja, primeiro você vai julgar pela palavra, depois tem que discernir o que é do espírito do que é do espírito, que é da carne. Da alma, né? O que é sentimento, o que é emoção. Esse acho que é um dos grandes desafios de perceber, porque aquilo que vem, às vezes, são coisas boas, como Pedro, muito bem intencionada, coisa até bonita, mas não é do Senhor. E se não é do Senhor, não vai trazer benefício. E é muito importante a consulta à palavra, que lá no Velho Testamento, Gilson, o sacerdote consultava o Urim e Tumim, né? Palavra e luz, né? Verdade e luz, né? Luz e verdade. Luz e verdade. Quer dizer, esse segredo morreu com o sacerdote, eles nunca disseram para ninguém, nunca ensinaram. Então, luz e verdade, quer dizer, a consulta à palavra, que nós somos sacerdotes, é um segredo, é um mistério, você colocou bem isso. Isso, Marcelo, vamos voltar lá. Então, nós usamos, os irmãos que estão observando, nós usamos a palavra no ambiente de comunhão, clamando pelo sangue de Jesus, porque nós, quando clamamos pelo sangue de Jesus, a palavra ela é viva. E ali ela discerne. Isso é muito importante. É porque é uma experiência que nós temos, até para irmãos de outras denominações, uma experiência que o Senhor nos deu nessa obra, que é consultar o Senhor pela palavra. No Velho Testamento, Israel consultava o Senhor de várias formas, por Urim e Tumim, pelos profetas, até por sinais como Gedeão, como rei. Então, ao abrir a palavra no Espírito, clamando pelo sangue de Jesus, o Senhor dá o discernimento. E mostra, é uma das formas de consultar o Senhor. É muito importante. Agora vamos passar para Gilson. Gilson, o dom, Marcelo abordou muito bem esse assunto do dom, porque o dom ele é discernido no corpo, né? Então Jesus discerne. Pedro, você teve revelação, uma bênção, tudo certo. Mas agora, Pedro, você errou. Você já pensou se Jesus atendesse a orientação de Pedro? Esse aqui estava anulado. A revelação estava anulada pela razão de Pedro aqui, porque ele estava na razão, poxa, e o adversário usou isso. Muito bem, então isso aí ficou bem esclarecido. O que é do Espírito Santo e o que não é do Espírito Santo. Gilson, aí vem o primeiro dom, que é a sabedoria. Me fala um pouco, você que é tão velho quanto eu de casa, sobre... O Marcelo é mais jovem. Fala sobre a sabedoria. Muito bem. Esse aspecto é fundamental, porque quando Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, ele faz ali no verso 8, 9 e 10, faz aquela lista, né, dos dons. E o primeiro da lista de Paulo é exatamente a palavra da sabedoria. Por que a palavra da sabedoria? Que, aliás, é um dos dois dons que, conforme o pastor Marcelo já abordou, alguns grupos evangélicos, pentecostais, até deixaram de usar dons espirituais por falta
da existência ou do entendimento desses dois dons, que é discernimento de espíritos e agora o que nós vamos falar, que é a palavra da sabedoria. Por quê? Porque a palavra da sabedoria é exatamente para colocar em ordem aquilo aquilo que está incompreendido. Em outras palavras, poderíamos dizer que a palavra da sabedoria, ela é a interpretação, ou seja, aquilo que o Senhor quer falar. A interpretação. Ou seja, o entendimento daquilo que está sendo mostrado. Porque muitas vezes o dom é como nós entendemos dons espirituais, entendemos que o dom espiritual, ele pertence ao corpo, ele não pertence a mim. Eu sou membro do corpo, então eu sou parte. Então, quando eu tenho um dom espiritual, eu estou entregando uma parte. Agora, esse dom vai ser aperfeiçoado no corpo. Claro. Então, o que vai acontecer? Foi como quando Pedro falou a primeira vez. Ele falou ali no meio dos apóstolos. Então, ali era um dom espiritual que estava sendo entregue e Jesus falou que aquilo procedia do Senhor, procedia do Pai. Quando ele foi falar outra vez, o que já falou já não era mais procedente do Pai. Então, discernimento de espírito. Agora, o que é que o Senhor, o que é que o dom da sabedoria, ou a palavra da sabedoria fala? Ela fala a respeito do que o dom está querendo dizer, ou seja, qual é a interpretação, qual é o entendimento do dom. Eu até gostaria, se for o caso, para isso ficar mais bem claro, contar uma experiência de um culto que nós estávamos preparando para o culto, naquela reunião preparatória para o culto, que nós fazemos sempre. E ali um irmão teve um dom espiritual. E aquele dom espiritual, a primeira preocupação nossa naquela reunião foi de saber se aquele dom procedia do Senhor ou não. Porque quando procede do Senhor, tudo bem, procede do Senhor. Mas quando não procede do Senhor, tem duas outras procedências. Claro. Ou é a do homem, porque existem três espíritos. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito do homem e o Espírito que não é de Deus nem do homem, mas é o Espírito do mal. Então, ali oramos ao Senhor e usamos esse recurso que foi falado agora há pouco. Nós abrimos a palavra e o Senhor nos mostrou pela palavra, também usando o dom de discernimento de espírito, se aquela manifestação de dom espiritual procedia ou não do Senhor. Tudo bem, procedia. É do Senhor? É do Senhor. Então o irmão pode contar o dom. Aí o irmão contou o dom. Só que o dom que o Senhor mostrou para ele, ou seja, a manifestação do dom espiritual que o Senhor mostrou para ele, essa manifestação tinha um caráter assim figurativo. Porque ele disse assim, olha, eu via que uma mulher entrava na igreja e essa mulher, ela trazia nas costas dela uma cruz. E essa cruz estava pesada, quebrada. E aí, foi essa a visão? Foi essa a visão. Bom, realmente é algo que ainda está faltando ainda alguma coisa. Já sabemos que é do Senhor, a manifestação. Agora, o que resta saber? O que é que o Senhor está mostrando com isso? Aí veio a palavra da sabedoria. Voltamos diante do Senhor novamente para buscar a direção do Senhor. E ali o Senhor, então, deu a revelação na palavra da sabedoria. E o Senhor disse assim, Deus está mostrando que vai entrar aqui uma mulher que ela é muito religiosa, mas a religião dela está se constituindo um peso para ela. E o plano dela é romper com a sua religião. Então, aí ficou claro que realmente a palavra da sabedoria ali explicou, ou seja, deu o entendimento do que é que Deus estava revelando. Muito bom. Gilson, muito bom. Essa colocação, você vai continuar. Essa colocação é muito boa, o que é prática para os irmãos, principalmente naquela reunião, né, Marcelo? Quando você prepara aquela reunião preparatória do culto. O culto já é profético, mas aquela reunião preparatória, quando os dons vêm para serem consultados, como o Marcelo colocou, aí entra a sabedoria. Mas, Gilson, isso é perfeito. Como é que você não tinha condição nenhuma de você entregar essa visão do jeito que ela veio? Ela veio no, como diz assim, precisava ser uma pedra preciosa que precisava ser lapidada. Lapidada, exatamente. Entendeu? E a lapidação veio exatamente com a palavra da sabedoria. Exatamente. Aí, quer dizer, aplicou. Se você não usa a sabedoria ali, você perdeu o dom. Perdeu o dom. Na aplicação do dom, a sabedoria acho que leva a fazer duas perguntas, né? Como aplicar e quando? Isso. Porque há duas manifestações claras do dom de sabedoria. Uma é dando a interpretação, entendimento. E depois a aplicação, é saber quando aplicar o dom e como. Ou seja, às vezes o dom é do Senhor, mas se ele for mal aplicado ou na hora errada, ele traz um grande prejuízo. Aí o Senhor deu uma revelação que tem um ministério para um jovem, um exemplo prático. Você vai ter que entender que isso é a hora certa e o tempo certo.
Então, essas duas perguntas sempre são importantes em relação ao dom de sabedoria. Isso que Gilson falou aqui, eu me lembro no início da igreja, eu sempre conto essa experiência de uma jovem senhora que se converteu. Ela tinha um problema muito sério no casamento, terrível no casamento, mal casada, aquela coisa toda. E um dia lá, orando por ela, o irmão entregou um dom que ela precisava casar de novo. Né? É necessário casar de novo. Algum tempo depois ela se separa do marido, né? E casou de novo com outra pessoa. A experiência dela mais tarde, o segundo casamento meu foi pior do que o primeiro. Ela questionou mais tarde, ela questionou isso. Quando ela questionou, a senhora disse, não, o dom era certo. Só que a interpretação do dom é que foi errada. O casamento que eu queria com você não era esse. Era um compromisso seu comigo. Entendeu? Quer dizer, ali, é por isso, Gilson, dentro desse aspecto que você falou, que a preocupação do entendimento do dom e na sabedoria. E é por isso que muitos grupos, Marcelo falou muito bem, muitos grupos deixaram de aceitar as experiências com dons, dos outros dons, por causa desse tipo de dificuldade. E isso é fácil a gente contornar, porque, por exemplo, eu tive uma experiência uma vez, até de certa maneira negativa, de um dom espiritual que foi entregue a uma visitante com relação a um conflito que ela estava vivendo lá, na família, mas esqueceram de dar para ela o entendimento, ou seja, a palavra de sabedoria. E a visão que o irmão teve mostrava que o Senhor colocava na mão dela uma espada. Tudo bem, uma espada. Ela foi para casa, chegou lá cheia de razão. Olha, inclusive, Deus está a meu favor nessa questão aqui, porque, inclusive, Ele colocou na minha mão uma espada. Aí, na mesma hora, o marido dela falou, peraí, mas que igreja é essa que está colocando arma na mão da minha mulher para vir contra mim, contra o meu lar, contra a família? E fui lá na igreja tirar satisfação. E onde é que houve a falha? Faltou dizer, não, essa espada é a palavra do Senhor, a partir de agora... Tinha uma experiência também parecida com essa, tinha uma irmã da igreja que tinha uma funcionária, uma serviçal lá, que era muito simplesinha e tal, morava aqui na periferia, e ela estava passando por um problema muito sério e tal, e a irmã falou, vai lá na igreja, você conhece a igreja? Conheço, na minha rua tem uma, só vai lá, pede para orar. Aí orou, uma semana depois, quando voltou lá, e aí, gostou? Não gostei não, senhora. Por que você não gostou? Oraram lá por mim, disse que um homem chegava para mim, me entregava uma espada, e eu fiquei o tempo todo sentado lá esperando o tal da espada que não veio, entendeu? Então, vejam, aí entra naquilo que o Marcelo falou. Até para saber se o dom é do Senhor, até para saber o local que você está, em que condição você está para entregar o dom. E, em outras palavras, o dom espiritual ele só pode ser transmitido como proveniente do Senhor depois de passar exatamente por esses dois aspectos, ou seja, o discernimento de espírito e também a palavra de sabedoria. Aí a pessoa vai receber o dom e vai dizer, Deus realmente falou comigo. Agora, Marcelo, a primeira parte sua que era discernimento de espírito, quando você está numa reunião, tinha aquele negócio, né? Você consulta, então, 2, 3 textos e tal. Então, o entendimento ali é na comunhão, né? Porque senão a pessoa, às vezes está uma pessoa totalmente fora do ar e às vezes não está naquela comunhão. Isso é muito interessante, porque aí é o discernimento de espírito. Porque você vê claramente, até o grupo todo percebe que a pessoa lê um texto e o Senhor não está falando naquele texto. Exato. Claramente o texto do Senhor não está falando. E às vezes outro texto, Marcelo, que ajuda até na interpretação do dom. Do dom, exatamente. É interessante. É muito interessante. Bom, o tempo está passou rápido, né? Passou rápido. Bem, passa depressa. Nós falamos sobre esses dois dons, são muito importantes para a vida da igreja, no dia a dia, no atendimento, o diácono quando atende. Né? É por isso que nós falamos sempre, duas pessoas atendendo, para sempre um tem um dom, o outro está interpretando. Esses cuidados todos, esses dois dons
fundamentais para a igreja, no culto profético, no atendimento que se é dado, no dom que se entrega. É muito importante isso. Nós vamos encerrar por aqui essa primeira parte, né? Pastor Gilson, bem-vindo. Obrigado. Paz do Senhor, Madeu, paz do Senhor. Marcelo, paz do Senhor. Nós vamos voltar no nosso próximo programa, nós vamos conversar com vocês no nosso próximo programa sobre 2 dons. Nós vamos discutir bastante sobre eles aqui no nosso programa, que é o dom de línguas e a interpretação das línguas, no nosso próximo programa. A paz do Senhor a todos. Glória a Jesus, glória a Deus. Estamos chegando ao fim deste culto, já enriquecidos pela palavra do Senhor, e nós vamos orar agradecendo a Deus por mais esta bênção, essa oportunidade de estarmos sendo ensinados pelo Espírito Santo, recebendo as bênçãos do Senhor, a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Vamos orar agradecendo a Deus. Te louvamos, Senhor, te bendizemos por mais um dia, mais uma vez, em que somos agraciados pela Tua palavra. Te louvamos, Senhor, por todo o ensino, por toda a instrução, por toda a edificação espiritual. Bendizemos o Teu nome e entregamos a Ti o nosso culto, a nossa adoração, as nossas vidas.
certos de que o Senhor tem o melhor para cada um que participou deste culto. E em Teu nome nós dizemos que a graça redentora do Senhor Jesus, o amor sublime do Deus Pai, as consolações, a comunhão e o poder do Espírito Santo estejam sobre a Igreja fiel do Senhor, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso culto está chegando ao fim, está terminando. Só quero deixar aqui mais uma vez os nossos QR Codes, né? Esse primeiro QR Code que aparece na tela é o QR Code para que você compartilhe conosco a sua experiência. É muito importante nós sabermos, termos esse retorno do que Deus está fazendo através de nós, através desta ferramenta maravilhosa que são as nossas plataformas digitais. Então, se você puder e quiser, escaneie esse QR Code para compartilhar conosco a sua experiência. Temos em seguida um outro QR Code para aqueles que estão fora do Brasil. Você que está fora do Brasil e deseja, precisa de uma assistência, escaneie esse QR Code para que você receba essa assistência, talvez numa outra língua, né? As possibilidades são imensas. Então escaneie esse QR Code, entre em contato conosco, você será redirecionado para alguém capacitado para te dar essa assistência. Por fim, nós temos o 0800, que também tem um QR Code ao lado que vai te encaminhar para esse 0800, que é o 0800 de assistência pastoral. Você precisa de alguma maneira de uma oração, de esclarecimento a respeito da palavra, ou se você quer saber um pouco mais a respeito da Igreja Cristã Maranata, entre em contato conosco através do 0800. Você não vai pagar nada pela ligação, você não vai ser constrangido a comprar um livro, fazer uma oferta, nada. Você vai receber assistência espiritual. Então, você que necessita dessa assistência, entre em contato conosco pelo 0800. Nosso culto está assim encerrado. A todos, a paz do Senhor Jesus.